uma casa de Deus aberta, de portas abertas. E esse Deus, nesta noite, Ele quer se manifestar em nosso meio. Mas Ele é um Deus zeloso e cortês. Se nós não convidarmos, certamente Ele respeitará o nosso coração. E o que nós queremos é que Ele esteja em nosso meio. E eu quero convidar você a se colocar em pé, para nós orarmos e pedirmos a presença do Espírito Santo entre nós. Santo e bondoso Pai, em primeiro lugar, Senhor, agradecemos por termos uma casa de oração, agradecemos por termos a vida para poder Te louvar. Amém. Estamos aqui nesta noite não para outra coisa, mas sim para ter um encontro com o Teu Espírito Santo. Por isso, bom Pai, refresca os nossos corações, alivia as nossas cargas. Viemos aqui nesta casa para colocar as nossas petições, as nossas angústias aos Teus pés. E nós acreditamos naquele que fundou o mundo, criou o ser humano, por isso nos colocamos na situação de criatura para Te adorar e Te louvar. Perdoe os nossos pecados. Sei com cada coração, com cada pessoa que o Senhor conhece, que está aqui nesta noite, que está clamando talvez por um milagre, por uma cura, talvez, Senhor, por uma resposta que tem pedido a Ti há anos. Nós não sabemos, mas o Senhor é onipotente, onisciente, conhece todas as coisas. E nós confiamos nisso, Pai. Confiamos no Teu poder, aquele que desde o princípio tem um propósito para a vida de cada um de nós. Por isso, bom Pai, carregue cada um de nós em Teus braços, que o Teu azeite possa ser derramado entre nós, o Teu Espírito Santo, Pai, possa inundar os nossos corações e fazer morada. Oramos em nome de Jesus. Amém. Louve conosco. Se você se sentir à vontade de ficar em pé, sentar, louve conosco. Se fez carne e habitou
sede vimos sua glória, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra, o Verbo. Esse é o nosso Deus, a quem amamos. Eu fico feliz de ver que as pessoas que hoje vêm aqui à casa de Deus para o adorar possam fazer isso de todo o bom grado, de todo o coração. Eu vejo no rosto de cada um aqui o desejo de adorar ao Senhor. Mas tem um ser que não quer que você faça isso. E você sabe a quem estou me referindo. A adoração, ela é uma série de coisas. Desde a dedicação, a minha oração com Deus, a minha comunhão com Ele, a minha entrega e o meu louvor. Mas um louvor de coração, sem olhar defeitos de um, de outro, mas perceber que, meu Deus, eu estou aqui. Toma o meu coração, Senhor, para Ti. Me faça ser uma testemunha fiel Tua. Senhor, eu Te imploro, e imploro por cada um de nós nessa noite. Senhor, esteja em mim. Cante conosco. Implore da mesma forma que eu falei agora. Adore ao Senhor. Eu te convido agora para ficar em pé. Nós vamos cantar as duas próximas canções em pé, de todo o nosso coração, com todo o nosso louvor. Quero o Senhor. Quero, meu Senhor, cantar em Teu louvor. Toma meu coração, dá-me o Teu perdão. Senhor, aviva Tua obra agora em mim. Dá-me as palavras para que eu fale de Ti. Dê minha vida, meu ser, com Tua graça e amor. Que eu esteja em Teus braços por onde for. Senhor, aviva Tua obra agora em mim. Que o mundo veja o meu amor por Ti. E que Te reconheçam como único Deus. E encontre, enfim, salvação. Senhor, aviva Tua obra em mim. Faça que a obra do Senhor seja vista em você, por onde andar, e que as tuas atitudes sejam conforme o Senhor quer que você haja. Vamos repetir. Quero, meu Senhor, falar do Teu amor. Quero testemunhar do que Tens feito em mim. Senhor, aviva Tua obra agora em mim. Dá-me as palavras para que eu fale de Ti.
um pouquinho mais de som aqui, por favor. Traz-me junto a ti é uma oração, porque eu quero que você faça. Agora, traz-me junto a ti, Senhor. Quero ficar bem pertinho de ti. Não deixe que nada atrapalhe você de fazer isso. Você conhece a música e eu vou te pedir que cante com os olhos fechados. Traz-me junto a ti. Não nos deixes ir, Senhor, sem a tua bênção nesta noite. Não me deixes ir. Precisamos de ti, Senhor. Entrego tudo a ti, Senhor. Queremos desfrutar, Senhor, a cada momento desse instante. Para desfrutar do teu amor. És meu bem querer. Não há mais ninguém. Não há substituto para isso. Pois nada posso comparar. Um abraço muito forte do Senhor. Com teu abraço a me embalar. Guia-nos, Senhor. Guia-me, Senhor. Traz-me junto a ti. Só quero a ti, Senhor. Só quero a ti. É tudo o que precisamos. És tudo que eu preciso. Só quero a ti. Contigo quero estar. Traz-me junto a ti. Cante você, congregação, agora. Não me deixes ir. Entrego tudo a ti, Senhor. Para que você diga o que você pensa do Senhor. E o que mais? Você pode comparar com outra coisa? E esse carinho que ele está te dando agora? Peça orientação. Traz-me junto a ti. Só quero a ti. És tudo que eu preciso. Só quero a ti. Contigo quero estar. Mais uma vez. Só quero a ti. És tudo que eu preciso. Só quero a ti. Contigo quero estar. Declare com quem você quer ficar. Contigo quero estar. Amém, Senhor.
Oremos. Querido e excelso Deus, bom demais, Senhor, estar em Tua presença. Louvado e enaltecido sejas no coração de cada um de nós. Que cada pessoa que aqui está seja tocada pelo Teu Espírito Santo e que Jesus seja de fato tudo o que cada um de nós mais deseja. Que Ele seja o amado das nossas almas. Que reconheçamos o quanto precisamos dEle. Que nesta noite, a salvação em Cristo, mais do que uma doutrina, seja uma experiência pessoal e real com Jesus. Que Tu manifestes o Teu amor, a Tua ternura, as Tuas intenções sobre cada um de nós. E que sintamos, ó Deus, o poder do Teu amor em Cristo. Amém. Amém. Podem sentar. Eu penso que já aconteceu com cada um de vocês umas fases difíceis na vida em que tudo parece dar errado. Você chega até a dizer o seguinte, que todas as portas estão se fechando para você. Você já passou por uma fase assim na sua vida? Tudo que você tenta não dá certo e você tem uma impressão de que o mundo todo está contra você e que Deus virou as costas para você. E você fica numa situação que você não entende. E você fica o tempo todinho fazendo a pergunta: por que isto está acontecendo logo comigo? Como se você fosse apenas a única pessoa em 7 bilhões de habitantes do planeta que está passando por uma situação difícil na sua vida. Já aconteceu isso com você? Aconteceu também com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava na Ásia, juntamente com um jovem chamado Silas. E os dois estavam ali, desejosos tão somente de fazer uma coisa: pregar o Evangelho. Mas para onde Paulo se virava, apesar de suas orações e jejuns, as portas se fechavam. Nós encontramos isto no livro de Atos, no capítulo 16. Atos, capítulo 16. E o fato é que, numa noite, Paulo teve um sonho. E neste sonho, apareceu uma pessoa e fez um apelo para Paulo. Atos capítulo 16, versículo 9. O texto bíblico diz assim: à noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Porto Alegre, não é isso? E ajuda-nos. Queridos, este sonho foi como uma porta que se abriu para Paulo. E no versículo subsequente ele diz assim: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o quê? O Evangelho. E Paulo então, entendendo que Deus havia indicado o lugar para onde ele devia ir, Paulo, pela fé, avança para a Macedônia.
E chegando na primeira cidade da Macedônia, Filipos, daí a razão de termos hoje a epístola aos Filipenses, Paulo então, no dia de sábado, ele procura um lugar onde ele pudesse desfrutar de paz e de condições para oração e adoração. Isto evidencia de que Paulo, mesmo após a sua conversão, ele continuava guardando o sábado, o que prova que a lei de Deus não foi anulada na cruz. E o fato é que no versículo 13, no sábado, saímos da cidade para junto ao rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Porque Paulo não ficou na cidade de Filipos? A cidade de Filipos, na Macedônia, não guardava o sábado. E eles procuraram um lugar fora da cidade, menos agitado. E ali, assentando-se, falamos às mulheres que para ali tinham também concorrido. Então Paulo aproveitou a situação e começou a fazer o que ele mais apreciava, que era a razão do seu viver, compartilhar Jesus com os outros. E ele falou de Jesus. E entre aquelas mulheres havia uma mulher chamada Lídia, de alto poder aquisitivo, uma mulher rica, que foi tocada pelo Espírito Santo, como vocês têm sido tocados. E ela então ficou encantada com a pessoa de Jesus Cristo e tomou a mais linda e importante decisão de sua vida. Queridos, nós temos decisões para tomar em nossa vida. São decisões que podem mudar o rumo da nossa vida e determinar o nosso estado eterno. E a decisão que ela tomou foi a decisão de seguir a Cristo até as últimas consequências. E a palavra nos fala no versículo 15, que ela juntamente com toda a sua casa foram batizados. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Então ela insistiu para que Paulo e Silas fossem seus hóspedes. E eles aceitaram ficar na casa de Lídia e continuaram pregando o evangelho. Mas o inimigo tem as suas sacadas. Havia uma jovem ali na cidade de Filipos, possuída por um demônio, que fazia adivinhações e deixava as famílias e o povo encantado. E isto gerava muito dinheiro. E esta jovem ficou o tempo todinho, ao longo de dias, atrás de Paulo, e ficava dizendo, seguindo a Paulo, verso 17, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Veja quem está dizendo isso. Veja a sutileza do inimigo e a artimanha dele. Paulo então chegou no momento que ele entendeu que deveria libertar aquela jovem. Quando Deus chega, a entender que o momento certo da tua libertação é hoje, é agora, Deus manifesta o seu poder. E o poder sobrenatural de Jesus foi manifestado através de Paulo. E Paulo então ordenou e houve a libertação. O versículo subsequente diz, isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora, o quê? Saiu. Paulo não foi bater papo com o demônio. Paulo não usou de autossuficiência e de prepotência, dizendo: eu te ordeno. Paulo simplesmente declarou: em nome de Jesus. Evitou o exibicionismo, evitou o sensacionalismo e o emocionalismo, que são características dos espetáculos da fé em igrejas através da televisão. E o que aconteceu? O que aconteceu é que aqueles senhores, pelas perdas financeiras,
se revoltaram então e junto com mais uma multidão prenderam a Paulo e Silas, os levaram para serem julgados. Por causa disto, eles foram condenados, e o texto bíblico aqui nos diz, queridos, no versículo 21, a desculpa deles, a justificativa deles, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Queridos, não era uma questão de poder, era uma questão de querer. Eles estão aqui dizendo que não podiam aceitar o evangelho porque eram romanos. E o que dizer de Lídia e toda a sua casa, que aceitaram o evangelho e foram batizadas em nome de Jesus? Então não é uma questão de poder, é uma questão de querer. O evangelho, de acordo com Romanos 1,16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não existe uma outra maneira de salvar o ser humano, a não ser através do evangelho. O evangelho, que é a personificação da pessoa de Jesus Cristo. E no que tange ao evangelho, não existe essa questão de poder. Existe sim a questão de querer. Eles podiam, mas não queriam. Estou falando nesta noite para pessoas que estão aqui, que podem viver o evangelho em Cristo, mas que não querem. Por algum motivo, porque eles não queriam este evangelho. Porque eles, na realidade, tinham muito mais amor ao lucro, à questão financeira, do que a simplicidade do evangelho. Eles não queriam pagar o preço de seguir a Cristo. Eu quero te dizer nesta noite uma coisa, se você não sabe. Existe um preço a pagar para seguirmos os passos de Jesus. Existem perdas e ganhos, e você deve avaliar e tomar sua decisão. Mas, por favor, entenda que você precisa tomar uma decisão. Enquanto Lídia e sua casa aceitaram a Cristo e se predispuseram interiormente a pagar o preço, eles lamentavelmente rejeitaram a Cristo. Amados, por favor, na vida é assim. Ou nós aceitamos ou rejeitamos a Jesus. Não tem essa de ficar em cima do muro. Não tem essa, de fazer como Pilatos, lavar as mãos. Lavar as mãos significa rejeitar a Cristo. E o fato é que eles foram açoitados dezenas de vezes e foram conduzidos ao carcereiro. O inimigo, na realidade, armou esta para Paulo e Silas. Fique sabendo de uma coisa, que você creia ou que não creia, o diabo arma para cima de você. E ele usa pessoas para armar algumas ciladas e algumas situações difíceis para a tua vida e para a tua família. Quem estava por trás daqueles homens, armando tudo contra Paulo e Silas? Saiba mais de uma coisa, mesmo que Deus te abra uma porta na vida, não significa que você não vai enfrentar dificuldades. Esta porta para Filipos, quem foi que abriu? Deus. E eles enfrentaram dificuldades. E Deus usou as dificuldades como degraus para a vitória. Porque eles foram conduzidos então para a prisão. Tiveram contato com o carcereiro. O carcereiro não fazia planos do plano e do propósito de Deus com aqueles dois prisioneiros. Deus já estava de olho no carcereiro e em sua família. Deus dirigiu Paulo para Filipos, para que pessoas como Lídia e o carcereiro fossem salvos pela pregação do Evangelho. Queridos, isso me sensibiliza, saber que o olhar de Deus está voltado para mim e a minha família, que Deus tem planos para a minha vida, sem eu ter consciência e sem eu saber disto. Há muitos anos que Deus já estava olhando para aquele homem e fazendo planos de tê-lo consigo. E ele fechou várias portas na Ásia.
e finalmente abriu a porta em direção à Macedônia para alcançar o carcereiro e Lídia. O que é que Deus não está disposto a fazer por você? O que é que Deus, se negaria a fazer para salvar você? Mesmo que você não saiba, Deus faz planos para salvar você e sua família. E foi exatamente o que aconteceu. Eu estava agora me lembrando, Angélica, da tua experiência. Deus estava olhando para ti, tu não sabias. Depois que tudo aconteceu, Angélica, sobrou você. Deus seja louvado por isto. Mas são caminhos surpreendentes. E queridos, Paulo e Silas estavam presos. Por volta da meia-noite, no lugar de reclamar da vida, no lugar de ficar questionando os propósitos, os desígnios divinos, eles começaram a orar e cantar. Como você reage quando você é injustiçado, é preso por uma cadeia de circunstâncias e fica com as pernas presas no tronco? Porque o capítulo 16, precisamente, queridos, no versículo 24, prendeu, última parte, este recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Você sabe a sensação de um cavalo quando as duas pernas estão presas, que ele fica andando? Vocês já viram isso? O cavalo com as duas pernas presas. É um quadro triste. Ele fica nos passos bem assim curtinho. Situação difícil. Agora imagine você com os pés presos no tronco. E eu não sei se eles estavam de cabeça para baixo, mas era uma situação incômoda. E numa situação incômoda, a palavra que nos fala no versículo 25, por volta da meia-noite, no lugar de estar assistindo Rede Bobo, S Besteira, no lugar de estar no Facebook, na internet, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Que reação espiritual! Nós precisamos ter essa reação espiritual diante das coisas ruins que acontecem em nossa vida. Experimente reagir com oração e louvor. Uma coisa ruim acontece em tua vida e você reage com oração e louvor. Veja o que vai acontecer. Quem gosta aqui de vôlei? Quem aqui gosta de voleibol? Nenhum crente aqui gosta, né? Porque eu gosto. Tem uns crentes aqui que não gostam de futebol, que não gostam de vôlei, né? Quem aqui pratica vôlei? Mesmo de brincadeira. Nós temos que fazer um campeonato de voleibol aqui. Juliano, Edson. Tá. Dudu, você tem porte de jogador de vôlei. Jeitão de jogador de vôlei, cara. Se eu fosse você, eu jogaria vôlei. É só o jeito. Tá. Então, no jogo de vôlei, você pega então a bola e lança. Vocês já viram que eu levo o jeito, né? Aí a bola vem e a pessoa do outro time não consegue rebater de forma satisfatória. E você faz ponto. A próxima bola você vai lançar para quem? Para quem? Para o mesmo. E você lança ponto de novo. A próxima bola você vai lançar para quem? E ponto de novo. O que é que você vai dizer? Encontrei a mina. O diabo faz isso com a gente. No jogo da vida, ele lança a bola da tentação ou da provação. Tentação e provação. A bola vem, você não consegue rebater, ele faz ponto. A próxima bola ele vai lançar de novo para quem? Para você. Faz ponto de novo. Ele diz, encontrei o quê? A mina, o ponto fraco. Queridos, todos nós temos pontos fracos. O pastor tem pontos fracos. E ele sabe quais são. E você tem que ter a consciência e a maturidade para entender que você, apesar de suas intenções e sinceridade, tem seus pontos fracos.
Mas a Bíblia diz, quando eu sou fraco, aí é que eu sou o quê? Forte. E Deus declarou que é na nossa fraqueza que Ele aperfeiçoa o seu poder. A necessidade humana é a oportunidade divina. Então, por favor, quando você estiver fragilizado, quando lamentavelmente o inimigo tocar em suas vulnerabilidades, ore e louve ao Senhor. Reaja espiritualmente com oração e louvor. E a palavra aqui nos diz, queridos, que ocorreu uma coisa sobrenatural, um tremendo de um trovão, que até Paulo e Silas disseram, bah! Deu para vocês entenderem? As cadeias se romperam. E quando isto aconteceu, o carcereiro pensou em suicídio. E Paulo então bradou em alta voz, versículo 28, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Quando pensamos em fazer o mal a nós mesmos, quando a situação é tão difícil na nossa vida, que a única saída que você consegue ver é o suicídio, e os índices de suicídios têm crescido assustadoramente nos últimos anos, inclusive em países de excelente poder aquisitivo, jovens que têm colocado um fim em sua vida. Mas Paulo faz um apelo, não te faças nenhum mal. Há alguém aqui que lamentavelmente tem prejudicado a si mesmo, tem feito mal a si mesmo. Quando uma pessoa faz mal a si mesma, quando se envolve com vícios, cada cigarro que se fuma diminui 14 minutos de vida. Quando uma pessoa faz mal a si mesmo, ou a si mesma, quando lamentavelmente se envolve com pessoas que a induzem para coisas que ela não quer que ninguém saiba. Não te faças nenhum mal. Por favor, se ame, se valorize, entenda que Deus tem um plano para a tua vida e que esta situação difícil vai passar. Não te faças nenhum mal, é o que a palavra diz. E se você já tem feito um grande mal a si mesmo, sabe, ao longo do tempo, de anos, ou quem sabe nos últimos meses ou nas últimas semanas, você tem feito um mal a si mesmo, por favor, não te faças nenhum mal. A partir de hoje, tome a decisão indeclinável de ser todo de Deus. Tome a decisão de entregar a sua vida a Deus, de permitir que Deus seja Deus em tua vida. E foi o que aconteceu com aquele carcereiro. E aí, nessa situação, ele fez a mais importante pergunta da Bíblia, diante da mais importante doutrina da Bíblia. Qual é a mais importante doutrina da Bíblia? A doutrina da salvação. E qual foi a pergunta então que ele fez? Por favor, os slides, por gentileza. Nós encontramos aqui no capítulo 16, versículo 30, a mais importante pergunta. Qual é, gente? Nossa salvação é Jesus. E nenhum outro nome é a salvação não ser em Cristo Jesus. Amém? O que devo fazer para ser salvo? Por favor, é a mais importante pergunta, mas ela tem um erro teológico. Exatamente de alguém que não entendia de teologia, mas tinha consciência da sua necessidade de salvação. Queridos, por favor, entenda que o mais importante não é saber teologia, o mais importante é entender que você precisa de Jesus e que Jesus, de fato, é a pessoa que você mais quer na sua vida. Então ele pergunta, o que devo fazer para ser salvo? Você não é salvo pelo que faz ou pelo que você fez. Você é salvo pelo que Cristo fez na cruz.
Nunca houve dois planos da salvação, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. Nunca houve dois planos da salvação. Desde Adão até a última pessoa que passar pela porta da graça, até a última pessoa que vai ser salva pelo sangue de Cristo, desde Adão até esta última pessoa, Deus só usa um plano da redenção. Aqueles que viveram antes da cruz, viveram pela fé no que aconteceria na cruz, e nós vivemos pela fé no que aconteceu na cruz. A cruz é o ponto de convergência, e nessa cruz, que é a árvore da vida, nós encontramos então a salvação em Jesus Cristo. E foi o que aconteceu com aquele carcereiro. E Paulo então corrige, lhe dizendo, não é uma questão de fazer, é uma questão de receber, de crer. Então no versículo 31, por favor, nos diz a palavra: responderam-lhe, crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Porque nós queremos complicar as coisas. Ele ficou surpreendido. É tão fácil assim? Eu não tenho que fazer nada. Eu tenho apenas que crer. E Paulo disse, é exatamente assim. Você precisa crer. Você precisa crer que Jesus te ama como ninguém. Você precisa crer que o que Ele fez por ti é mais do que suficiente para te salvar. Você precisa crer que Jesus é Deus e que Ele é poderoso para te salvar de si mesmo, do mundo e do maligno. Você precisa crer que este Jesus tem planos para a tua vida como ninguém tem. Você precisa conhecer Jesus e entender que mais do que uma doutrina, a salvação deve ser uma experiência com Ele, uma experiência pessoal e real, na qual você sinta o triunfo da cruz em teu coração. Por favor, aqui nós encontramos, por gentileza, uma declaração extraordinária. A salvação, vamos ler juntos, é mais que o que, queridos? Um futuro glorioso. Acabou o teu passado. Um presente de alegria. O texto bíblico nos diz, no versículo 33, a seguir, foi ele batizado e todos os seus. E no versículo 34, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Esta é a alegria que Davi falou 1000 anos antes de Cristo, no Salmo 51, a alegria da salvação. Léo Ranzolin, ele foi vice-presidente da conferência da Associação Geral, e ele falou sobre as 4 dimensões do amor de Deus na salvação em Jesus Cristo. E ele faz uma declaração que nós encontramos no livro Caminho a Cristo, página 13. No livro Caminho a Cristo, página 13, nós lemos o seguinte: Cristo foi o instrumento pelo qual Deus pôde manifestar sobre um mundo caído o seu o quê? Infinito amor. E ao analisar o amor de Deus na salvação em Jesus Cristo, ele apresenta as 4 dimensões do amor de Deus. E ele fez um acróstico. O A de abandonar. O M de morrer. O O de quê? De ofertar. E o R de redimir. Você tem noção do que Jesus teve que abandonar para vir a este mundo? Nós temos uma pálida ideia no diálogo que ele teve um dia à noite da semana com um teólogo, um membro do sinédrio judaico chamado Nicodemos. E no Evangelho de João, no capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 13, Jesus disse:
Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá o quê? Desceu. A saber, o Filho do Homem. Então Jesus perpassou para Nicodemos, que era um teólogo, uma ideia do que ele teve que abandonar para estar ali e conversar com ele e salvá-lo. Ele teve que deixar o centro do universo. Ele abandonou o paraíso. Ele abandonou sua divindade. Ele abandonou a regência do universo para tornar-se um pobre carpinteiro, um solitário mestre na Judéia, que pregaria uma mensagem que seria rejeitada por muitos e aceita por alguns. E Nicodemos ficou sem entender. E aí Jesus agora parte de algo que Nicodemos conhecia, para mostrar-lhe o plano da redenção. Versículo subsequente, o versículo 14. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja o quê? Levantado. Isso não é possível. Mais importante do que compreender era aceitar. Nicodemos não conseguiu compreender muito bem. E o fato, queridos, é que Nicodemos, sabe, não seguiu a Jesus. Ele admirava Jesus, entendia que tinha que tomar essa decisão de seguir a Jesus, mas ele ainda relutava. E eu fico imaginando, pensando em pessoas que há anos estão relutando em entregar sua vida completamente a Cristo. Inclusive o tempo se passou, e em João no capítulo 7, Evangelho de João capítulo 7, versículos 50 e 51, Nicodemos estava entre os sacerdotes e fariseus que haviam enviado soldados para prender a Jesus, e os soldados voltaram sem Jesus e foram tremendamente censurados. E naquele contexto da discussão, Nicodemos se levanta e declara. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Nesse momento, Nicodemos fala a favor de Jesus. Ele defende a Jesus, correndo um certo risco. Ele fala bem do jovem Deus. Você, a semelhança de Bartimeu, ou melhor, de Nicodemos, pode também, no seu ambiente de trabalho, falar bem de Jesus, até defender a pessoa de Jesus. Mas isso não basta. Não basta apenas falar bem de Jesus. Não basta apenas entender que Ele é uma pessoa extraordinária, que Ele é Deus. Você precisa seguir a Cristo. E queridos, até a cruz, Nicodemos relutou. Mas a palavra nos mostra, aqui ainda no Evangelho de João, no capítulo 19, que quando Nicodemos viu Jesus estendido entre os céus e a terra, cumprindo o que ele havia dito, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, então ele creu que Jesus era o Messias. E foi a partir daquele momento que ele seguiu a Cristo até as últimas consequências. A partir daquele momento ele entregou sua vida a Jesus e decidiu seguir os passos de Jesus. Eu oro para que neste momento e nesta noite, finalmente, depois de anos, você também tome a decisão de seguir a Cristo, de assumir a sua fé em Jesus, de não ficar mais no vale da indecisão, mas de finalmente assumir publicamente que Jesus é o Senhor e o Salvador da tua vida. A palavra que nos mostra no capítulo 19 do Evangelho de João, a partir do versículo 38, depois disto, uma outra pessoa, como Nicodemos, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente. Esta era a situação de José de Arimateia e Nicodemos, discípulos de Jesus não assumidos. Existem aqui entre nós adventistas não assumidos. Existem aqui pessoas que ainda não tiveram coragem de guardar o sábado. São discípulos de Cristo ocultamente.
sábado agora, que experiência, num caso linda você teve, José. Quando foi o teu primeiro sábado agora, que você esteve aqui guardando mesmo, o primeiro sábado, conversei no caso aqui com ela, primeiro sábado dela, seus olhos estavam cheios de lágrimas, juntamente com seus 2 filhos, tendo a satisfação espiritual de fazer a vontade de Deus. Teve que tomar uma decisão e teve que pagar o preço. Queridos, a Bíblia nos diz, pelo receio que tinha dos judeus, pessoas que têm receios de entregar definitivamente a vida a Jesus. Esta era a situação de José de Arimateia. Rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu, então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Versículo 39, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Foi exatamente aqui, neste momento, que de forma definitiva, José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, assumiram publicamente Jesus em suas vidas. Quando você vai assumir publicamente Jesus em sua vida? Até quando você vai viver no vale da indecisão com receios de seguir a Cristo? Não tenha dúvidas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não duvide dele, duvide das suas dúvidas, mas não de Jesus. E eles entenderam que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Paulo também entendeu isto. Veja o que Paulo nos diz em Filipenses, no capítulo 3, versículos 7 e 8. Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. Nicodemos decidiu seguir a Cristo e investiu tudo o que ele era e tinha na propagação do Evangelho. Paulo nos diz aqui, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de quem? De Cristo. Versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como um refúgio para ganhar a Cristo. Então existem perdas e existem ganhos. Existem perdas materiais e ganhos espirituais. Acontece isto, mas Jesus tem que estar acima de tudo e de todos. E finalmente essas pessoas entregaram a vida a Cristo. Eu espero que finalmente você também entregue a vida a Jesus. Quem você precisa abandonar, o que você precisa abandonar? Queridos, aquele capitão da marinha, ele era totalmente contra o Evangelho. Ele não gostava de Bíblia, não gostava de igreja, não acreditava em Deus. Eu sei que há pessoas aqui que há algum tempo atrás não queriam saber de igreja, não queriam saber de Bíblia. Eu também não queria saber de igreja, não queria saber de Bíblia. E ele também não acreditava em Deus. Até que um dia, ele foi acometido de uma doença. E lamentavelmente, seu quadro clínico era terminal. Ali no hospital militar, ele foi visitado por um outro oficial superior. E este oficial fez um apelo para que ele lesse a palavra de Deus. Ele deu uma Bíblia de presente. E apelou para que ele começasse a ler o Evangelho de João. E o fato é que ele teve muita resistência. Mas finalmente ele conseguiu abrir a Bíblia. Abre a sua Bíblia no Evangelho de João. Ele abriu a Bíblia no Evangelho de João e leu sobre a encarnação do Verbo e não entendeu muito bem as coisas. Mas continuou lendo. Ficou impressionado com a vida de João Batista. Viu o batismo de Jesus. Depois ele partiu para o capítulo 2. E ele viu o milagre que Jesus realizou, transformando água em vinho. E ele se lembrou das noites
em que ele tomava vinho e bebia e etc. E ele não sublinhou nada. Depois ele viu um Jesus, sabe, que repreende as pessoas no templo, e ele ficou sem entender. E finalmente ele chegou no capítulo 3 e leu a conversa entre Jesus e Nicodemos. E ele entendeu alguma coisa. Mas ele entendeu tudo quando ele chegou no versículo 16, que não faz parte do diálogo entre Jesus e Nicodemos. O versículo 16 é um texto que, ainda que você não soubesse nada de Bíblia, mas conhecesse apenas esse texto, você teria conhecimento suficiente para a tua salvação. Então no versículo 16 diz assim: porque o maior motivo, Deus, a maior realidade, amor, o maior sentimento, mundo, o maior alvo, de tal maneira o maior grau, que deu a maior doação, seu Filho, para que todo o que nele crê, a maior inclusão, todo o que nele crê, não pereça, o maior livramento, mas tenha a maior possessão, a vida eterna, o maior dom. Ele então pediu um pedaço de papel e fez uma âncora. E ali ele escreveu: lancei a âncora do meu coração no porto da salvação, Jesus Cristo. Nós vamos ouvir agora uma música que fala exatamente dessa salvação em Jesus Cristo. Quando o oficial que lhe deu a Bíblia chegou no hospital, aquela cama estava vazia. O capitão havia morrido, mas na bendita esperança da vida eterna. O que devo fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus. Será salvo tu e a tua casa. Simples assim. Simples assim. Ouça essa música. Porque Deus amou o homem, enviou seu Filho para salvar e não para julgar. Tudo isso fez para que todo aquele que crê não pereça, mas para sempre receba a vida eterna. Será que fui eu quem pregou Jesus na cruz? Será que fui eu quem o negou e o açoitou? A cruz era minha, os pecados eram meus, mas Ele tomou meu lugar, se entregou por me amar. Mesmo sendo eu um pecador, Cristo mostrou o seu amor lá na cruz. Ele não precisava, mas carregou os teus e os meus pecados.
isso fez, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ele não quis viver a eternidade sem olhar teu rosto e o meu. Será que fui eu quem entregou Jesus na cruz? Será que fui eu quem o negou e o açoitou? A cruz era minha, os pecados eram meus, mas Ele tomou meu lugar, se entregou por me amar. Grande amor sem limites, grande amor. Será que fui eu quem pregou Jesus na cruz? Se fui eu quem o negou e o açoitou. A cruz era minha, os pecados eram meus, mas Ele tomou meu lugar, se entregou por me amar. Se fui eu quem o negou e o açoitou, a cruz era minha, os pecados eram meus, mas Ele tomou meu lugar, se entregou por me amar. Mas Ele tomou meu lugar, se entregou por me amar. Amém. 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 Queridos, foi exatamente isso o que aconteceu. Diante da cruz de Cristo, tudo o que Ele espera é que você lance a âncora do seu coração nas mãos dEle. Nós queremos agora, neste momento, fazer um apelo para que você, de forma muito pessoal, porque salvação é uma experiência mais do que uma doutrina, uma experiência pessoal e real com Cristo, então é questão muito pessoal, mas que você tome essa decisão de amar a Cristo, de seguir a Cristo até as últimas consequências. E eu quero fazer um apelo para que você venha aqui à frente, para que juntos possamos adorar ao Senhor e desfrutar da alegria da salvação. Nós temos que sair daqui vibrando com o Evangelho, que são as boas novas de Deus para a tua vida. Ele te salva de si mesmo, te salva do mundo, te salva do maligno. E não permite que o maligno toque a tua vida e a tua família. Então, por favor, desfrute no seu coração desta alegria da salvação. E venha até aqui à frente adorar ao Senhor. Você aceita esse apelo? Quem é a primeira pessoa que vai se levantar e vir até aqui à frente? Vamos adorá-lo na alegria da salvação, expressando a nossa fé ao Senhor, e vamos louvá-lo, porque Jesus é Deus que se tornou como um de nós. Que Ele te cure e me cure também pelo poder do seu amor. Que sejamos tocados
pelo seu Espírito e regenerados espiritualmente. Louve ao Senhor. Não preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, Podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te Peço agora, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. manto me agarro e recebo o poder. Por tua ordem me liberto, correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos com teu barro curador. Chama agora o meu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, Me cura, Senhor, me cura, Senhor, me cura, Senhor. manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço Agora, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me Cura, Senhor. Pai, nós estamos aqui porque desejamos ser curados pelo Senhor. Sabemos da grande relação que existe entre a salvação e a cura interior. Sabemos o quanto precisamos do teu toque de amor em nossa mente e em nosso coração. Entendemos, Senhor, que com apenas uma palavra, tu podes mudar o rumo da nossa vida. Tu podes transformar a nossa vida.
Tu podes fazer em nós o que não podemos fazer por nós mesmos. Querido Deus, que Jesus seja a razão do nosso viver. Que Jesus seja a pessoa que está acima de tudo e de todos. E que nele, meu Pai, encontremos a razão da vida e o poder para a vitória. Estamos nesta noite desejosos de sermos abraçados pelo Senhor e sermos tocados pela sublimidade do conhecimento do amor de Cristo. Que saiamos daqui, ó Pai, cheios de Cristo no coração, desfrutando da alegria da salvação. Que sejamos contemplados com a fé que nos ajuda a suportar, a superar e a solucionar os problemas. Que saiamos daqui cheios de Cristo no coração, para uma semana de vitórias, mas que a maior vitória Tu obtenhas em nós mesmos, o triunfo da cruz em nosso coração. Pai, nós derramamos aos Teus pés os nossos problemas pessoais e pedimos que realizes a Tua vontade e que haja cura, que o ceticismo seja completamente curado e que nós sejamos homens e mulheres de fé. Que o egoísmo seja extirpado e nós sejamos homens e mulheres que tenham o amor de Cristo no coração. Que o desespero seja completamente retirado do nosso coração e que tenhamos paz interior e esperança. Em Cristo Jesus, Senhor, nós pedimos. Amém. Seja louvado o nosso Senhor. Seja louvado em todo lugar, o santo nome do meu Salvador. Maravilhoso é Jesus, meu Senhor, Ele é o que eu mais quero. Seja louvado em todo lugar, o santo nome do meu Salvador. Maravilhoso é Jesus, meu Senhor, Ele é o que eu mais quero.